Vamos nos colocar em pé, adorar ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz, em Colossenses, que Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra de Deus nos diz que nele temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. A vida está em Cristo Jesus e nós devemos celebrar a Ele por causa disso. Então quero te convidar, queridos, a cantar conosco, a adorar, mas antes vamos fechar nossos olhos, dar nossas mãos em unidade. Vamos começar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós temos muita expectativa em nosso coração, Senhor Deus, para o que o Senhor fará nessa noite. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa quebrar todas as cadeias em nossos corações, que o Senhor possa visitar poderosamente essa igreja, que o Senhor possa, Senhor Deus, ir além das nossas expectativas. Queremos declarar, Senhor Deus, que Tu és Deus, que Tu és maravilhoso. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Tenha liberdade na presença do nosso Deus, queridos. Vamos celebrar. Acordar e saber a razão faz meus sonhos reais, viver minha vida contigo, estou decidido. Você pode cantar conosco, queridos? Me despertou e abriu os meus olhos, tua graça e amor, minha liberdade em ti. Esse é o momento. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem cor. Tudo novo, encontrei a salvação. Isso quer viver. Com liberdade, diga. Isso quer viver. Olha as palmas. Você guia o meu caminho, está comigo em tudo, não posso viver sem ti. Criaste a vida pra mim. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem cor. Tudo novo, encontrei a salvação. Isso quer viver. Luz que ilumina a escuridão e tudo novo encontrei a salvação. E vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem cor. Tudo novo encontrei a salvação. Isso quer viver. Além do que eu já pude, perfeito amor me faz subir, abriu as portas e me libertou. Tu és tudo, és o meu Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos. Adoramos estar na tua presença, Senhor.
inacessível por mim. Levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz pra sempre. Será que você pode cantar isso? Me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda a glória somente a ti. Levante suas mãos e declare: Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Você pode cantar mais alto, diga: Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Mais forte, declare: Jesus, toda a glória somente a ti. Aplauda ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Só tu és santo. Querido, feche os seus olhos essa noite. Reconheça da bondade do Senhor sobre a sua vida. Lembre-se de quem Ele é, do que Ele tem feito para você, de onde Ele tirou, de onde Ele te resgatou. E nessa noite adore de todo o coração. Declare sobre a santidade desse Deus que é fiel, misericordioso e bondoso sobre nós. Aleluia. Tudo está preparado aqui.
coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo é teu, Senhor. Não há outro como tu, meu Deus. Tu és digno, Senhor. Declare, só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo e não há outro como tu, Jesus. Oh, só tu és santo. Só tu és santo. Levante as suas mãos. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Declare, igreja. Só tu és santo e não há outro, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Declare, só tu és santo, Deus. Só tu és santo. Tu és maravilhoso. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Não há outro, não há outro. Só tu és santo, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Cante, igreja. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Boa noite, boa noite. Meu, que privilégio estarmos aqui hoje. É com grande satisfação que estamos juntos em mais um culto de sábado.
que eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Cumprimento também aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo na nossa transmissão ao vivo. Que Deus resplandeça sobre você nessa noite. Que Deus abunde a sua casa, esteja com você e com toda a sua família. Amém? É com muito privilégio e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua santidade, Pai, é maravilhosa, Pai. Como podemos sentir, Deus, a Tua presença nesse momento aqui. E nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, Pai. Em mais um culto de sábado, na nossa casa aqui na primeira igreja. Como é bom, Pai, como é bom. Nós te agradecemos pela Tua graça, Pai. Tua graça imerecida, Pai, maravilhosa. Nós pedimos o Teu favor, pedimos a Tua coragem sobre nós. Pedimos a Tua ousadia, Pai, pedimos a Tua unção correndo nas nossas veias nesse momento, Pai. Para recebermos mais de Ti, recebermos mais do Senhor, Pai, nesse culto. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E é por isso que nós temos uma cultura muito grande aqui, a cultura do abraço, e nós queremos conhecer aqueles que nos visitam hoje. Então, por isso, eu vou pedir para que todo aquele que é membro da igreja, da primeira igreja batista, se sente nesse momento, que os visitantes continuem de pé. Uma salva de palmas para os visitantes, gente. Agora, por favor, cumprimentam, dê um abraço nessa pessoa que nos visitam, essas pessoas que nos visitam. Glória a Deus. Meus irmãos, vocês são muito bem-vindos na nossa casa. Nós queremos te receber muito bem. Nós queremos acolher vocês. Façam parte dos nossos PGMs. Nós queremos estar mais próximos de vocês. Vocês são muito bem-vindos. Beleza? E agora é o nosso momento também da conexão. Agora queremos conversar com aquela pessoa que a gente viu no PGM, que a gente viu durante a semana. Conversar com aquela pessoa que a gente só viu no último culto de sábado. Eu queria que agora fosse o momento da nossa conexão. Beleza?
Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Nosso informativo começa agora. Por favor, fique atento. Se seu filho já é batizado, não pode ficar de fora da escola do mini discípulo, que foi pensada para que esses pequenos discípulos conheçam cada vez mais a Deus e a sua palavra. A inscrição é apenas R$ 50 para os alunos que se inscreverem pela primeira vez e terão direito a camiseta e livro devocional. Aqueles que já fizeram algum curso investirão apenas R$ 25. Faça sua inscrição no site ou pelo aplicativo da nossa igreja. Leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, tua presença. Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar. Céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável. Vem aí a Marcha para Jesus 2019. Jesus é a resposta. Você está convocado para a concentração no próximo dia 26, às 14 horas, na Praça do Rádio Clube. Nossos convidados para louvar a Deus junto conosco são os ministérios, Trazendo a Arca, Disco Praise, e Kemuel. Algo maravilhoso é o nome de Jesus. Venha marchar mostrando que Jesus é a resposta para tudo e para todos. A Bíblia diz que aquele que crer deve ser batizado. Para crer, é necessário ter uma experiência com Jesus, compreendendo seu plano de salvação. No Mini, você pode obter um material didático para o plano de salvação para ler com seu filho. Se ele tem entre 8 e 13 anos e você percebeu que ele passou pelo novo nascimento, agende uma entrevista no site da nossa igreja, pois ele é um forte candidato ao batismo. As aulas de batismo iniciam no domingo que vem, dia 25, às 17 horas. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca toda a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de agosto. Nesta terça-feira, dia 20, teremos o 4º encontro do projeto Elas, Mulheres que se Apoiam. Nosso público-alvo são mães adolescentes e jovens com idades entre 13 e 20 anos e nossa reunião será das 14h30 às 16 horas no primeiro andar. Para mais informações e formas de servir, entre em contato com as coordenadoras do projeto, Missionária Mercedes e Missionária Eudete. Nosso informativo termina aqui. Para rever estas e outras notícias, veja o nosso boletim, o nosso site, consulte nossas redes sociais e nosso aplicativo. Tenham todos uma boa semana. Deus te abençoe.
noite, boa noite. Eu vim aqui para ajudar vocês a organizarem a agenda semanal que nós temos. Já colocaram lá de forma eficiente. Sexta-feira, dia 23, para aqueles que são casados e noivos, vai ter o primeiro encontro de casais da Rede Uni e você não pode perder por nada. Essa semana, um amigo meu muito inteligente, para não perder o jantar, pediu a noiva dele em casamento. O Caio e a Gabi ficaram noivos para não perder o jantar. Então, se você já cumpre o pré-requisito, não perca essa oportunidade. Deus tem sido bom com você, então vai lá, gente. Vai ser um momento de compartilhar, trocar essa fase maravilhosa que vocês estão vivendo. Segundo aviso aqui é a Marcha para Jesus, como vocês viram, dia 26. É uma convocação para que todos aqueles que reconhecem a Jesus, que querem orar pela cidade, que querem devotar o seu coração e aproveitar e adorar com uma música muito boa, o pessoal do Disco Praise, o pessoal do Kemuel, trazendo a arca. Então, coloca na sua agenda também, dedica esse tempo, aproveita que é feriado, descansa a parte da manhã e vai lá marchar para Jesus e impactar a nossa cidade. Próximo, show do Kemuel na terça-feira, que vai acontecer aqui na PIB. Tá? Às 19 horas, o convite preço único, 10ão. Então, economiza aí, não lancha mais barato hoje para estar todo mundo aqui, a aproveitar esse show e a gente poder adorar o Senhor Jesus. E por último, e não menos importante, a nossa conferência missionária vem chegando aí. Nos dias 20, 21 e 22 de setembro, nós vamos ajudar vocês, lembrando todos os sábados desse compromisso da nossa igreja. O tema é missões urbanas. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, mostrar como a gente tem atendido a nossa cidade e como você pode fazer parte disso. Então, não perca por nada. Outro momento que nós vamos ter, agora é um momento que eu gosto muito, é o momento do dízimo e das ofertas. Lá em Mateus 6, 21, diz que aonde estão as nossas riquezas, ali também está o nosso coração. Esse é o momento que você tem de agradecer a Deus por meio das suas finanças, de agradecer tudo que Deus tem feito na sua vida, semeando no reino, semeando nos projetos missionários, semeando nessa estrutura que nós temos, semeando e agradecendo ao Senhor, porque Ele tem te prosperado, porque Ele tem te ajudado. E se você não tem dinheiro, ore e peça para que o Senhor te dê condições. Esse é o momento para quem é membro da nossa igreja, para quem já caminha conosco, mas nada impede que você que está nos visitando, se quiser também entregar ao Senhor a sua oferta, você pode fazer isso. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor provê tudo. Deus, o Senhor provê as nossas finanças, o Senhor provê o nosso trabalho, os nossos estudos, e nós queremos que esse momento seja um momento de gratidão, Deus, que ele não seja feito com peso ou com obrigação, mas como um momento de alegria, Deus, que o nosso coração esteja pronto a semear na tua obra, Deus, a semear em tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor pode fazer, que o Senhor potencialize, Deus, cada uma das ofertas e dos dízimos que vão ser entregados aqui. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de ser companheiros da tua obra por meio das nossas finanças. Essa é minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Fica parado aí não, pega a tua oferta, vem para cá, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar a igreja, bater palmas. Vamos ficar de pé. Nas palmas. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Porque tu és bom, dançarei. Porque tu és bom, gritarei. Porque tu és bom pra mim, Tu és bom, Senhor.
acreditar. Porque Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, que tu és bom. E na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, tu és bom. Com meu coração Eu vou dizer que tu és bom, que tu és bom. E na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, só tu és. Em alta voz direi, nas palmas, a todos vou contar. tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei. Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, cantarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, tu és bom. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Querido, não existe maior amor no mundo do que o amor do Senhor por nós. Nem o amor do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso amigo. Nenhum amor supera o amor do Senhor por nós. Feche seus olhos nesse momento. Comece a agradecer, a adorar ao Senhor por esse amor. Por esse amor que Ele tem por nós, que é tão profundo, tão grande, que nós não conseguimos entender. Aleluia. Cante esse louvor agradecendo ao Senhor por esse amor nesse momento. Senhor, nós te louvamos. Até onde vai o teu amor? Será que tem um fim? E onde foi que começou o seu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor. E esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites pra esse teu amor por mim. Oh, 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 de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade em eternidade,
início, tu já eras o amor. E esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites pra esse teu amor por mim. Oh, 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 oh. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Ele me ama e não me amas mais por tudo que já acertei, e nem me ama menos pelas vezes que errei. Antes do início até depois do fim vai me amar, e sou bem certo de que nada vai nos separar do teu amor. Oh, 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 oh. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade, declare idade, Deus me ama, Deus me ama. Oh, oh, Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Esse amor é muito grande, gente. Quantos de vocês aqui conhecem a Deus desde que vocês eram adolescentes? Levanta a mão, por favor. Beleza. Quem conheceu a Jesus há pouco tempo? Levanta a mão, por favor. Beleza. Eu quero ler para vocês um versículo que Deus falou comigo essa semana, que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes 11, 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Essa é uma fase muito boa. Eu ainda sou jovem, graças a Deus. Mas está passando, os meus anos estão passando. E na segunda música que a gente cantou no comecinho do culto, falava da gente se entregar ao Senhor como se fosse a primeira vez. E eu falei, Deus, eu me entrego ao Senhor de novo. Eu tenho 28 anos, eu conheço Jesus desde que eu nasci. E nesses 28 anos, nenhuma vez o Senhor me decepcionou. Nenhuma vez o Senhor me deixou ficar desamparada. Tive momentos de tristeza, tive momentos de angústia, mas não me senti só. Eu quero te convidar, se você ainda é jovem, se você se sente jovem, ou se você se lembra de algum jovem, eu quero lembrar dos nossos adolescentes que estão no retiro, uma fase tão importante, eles estão no retiro. Quero te convidar a ajoelhar neste momento e se reconsagrar ao Senhor. E lembrar desses nossos adolescentes, que eles possam estar ouvindo de verdade a voz do Senhor ali, que eles possam ter uma experiência de verdade com o Senhor ali. A nossa palavra hoje vai falar sobre unidade, e nós exercemos a nossa unidade quando nós oramos uns pelos outros. Ore no seu lugar. Eu não vou nem começar a orar agora para te dar a oportunidade de falar espontaneamente com o teu Deus, o teu Salvador, o nosso Deus. Deus, mais uma vez, Pai, muito obrigada porque o Senhor me
me alcançou quando ainda era criança. E porque o Senhor me permitiu, Deus, com a Tua graça, viver em Tua casa, viver em Tua presença. Te louvo porque tantos irmãos aqui, assim como eu, foram alcançados ainda na adolescência, outros agora na juventude, Pai. Outros já numa idade mais avançada, mas, Deus, nós Te damos glória, porque não importa a idade, o Senhor faz todas as coisas novas, Deus, e o Senhor nos dá a oportunidade de todos os dias vivermos milagres e maravilhas contigo, em Tua presença. Nos lembramos agora dos nossos irmãos adolescentes que estão lá no retiro, Pai. Em nome de Jesus, que fase complicada é essa da adolescência, mas nós clamamos ao Senhor, Pai, que venha sobre eles naquele lugar, neste momento, nestes dias, alcançando o coração deles, de forma que eles não tenham como sair da Tua presença, que eles não tenham como se esquivar, Deus. Com os Teus laços de amor, alcança esses adolescentes nesses dias. E se há alguém aqui que tem na família adolescentes que tem dado algum tipo de problema, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti essas pessoas, esses nomes, Pai, e pedimos que o Senhor venha com a Tua poderosa mão, Senhor, e mude a vida e mude a história dessas pessoas, Pai, assim como o Senhor mudou a nossa vida, Deus, assim como o Senhor tem sustentado a nossa vida diariamente. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado porque através de Ti, Jesus, nós temos acesso ao Pai, esse Pai maravilhoso, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Teu nome é lindo, Jesus, Teu nome é maravilhoso, Pai. Sem palavras, pertencer a Ti, Jesus. Obrigada. Queremos continuar Te adorando, queremos continuar nos rendendo diante de Ti todos os dias, queremos continuar nos ajoelhando diante de Tua presença todos os dias e nos consagrando com alegria, com liberdade, com sinceridade, Deus, com prazer, Deus, que o Senhor possa se agradar da nossa vida, Pai. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, aceita o nosso louvor, Pai. Amém. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse amor, pela dádiva de podermos sermos chamados seus filhos, Deus. Não somos merecedores, mas mesmo antes de nós nascermos, o Senhor já conhecia cada um, o Senhor já tinha um propósito. Por isso nós declaramos toda a nossa gratidão, todo o nosso amor por Ti, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome
Deus, porque um dia o Senhor entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. E hoje que eu sou mãe, eu posso ter um pouco da noção do que é entregar um filho, do que é amar uma outra pessoa incondicionalmente. E assim o Senhor venceu a morte em favor de nós. E por isso, Deus, só podemos te exaltar, te agradecer e entregar as nossas vidas. Aleluia, declare de todo o seu coração: a morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Levante suas mãos e adora ao Senhor. Nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda esse nome que é poderoso, que está acima de tudo e de todos. Só o seu nome, Jesus. No seu nome há poder. Te louvamos, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, gente. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo dia de hoje, pela tua bondade em nossa vida, Pai. O Senhor é maravilhoso, Deus. Não há nada que a gente possa fazer para retribuir aquilo que o Senhor tem feito pela nossa vida, mesmo que a gente não saiba, Deus. Nós te louvamos e mais uma vez nós te pedimos que o Senhor fale conosco, transborda no teu coração e derrame sobre nós aquilo que o Senhor deseja falar conosco essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar. Queria agradecer a banda maravilhosa. Vocês viram que está diferente hoje aqui. Muito obrigado, gente. Valeu. Salva de palmas para esse pessoal. Galera também do mezanino ali, sempre no escuro, mas estamos lembrando de vocês, são demais. Elaine levantou a mão. Gente, boa noite para vocês. Estou sentindo essa área meio vazia. A galera está lá no retiro, faz muita falta. E eu queria compartilhar com vocês uma rápida mensagem, uma rápida reflexão, seguindo o que a gente tem feito dentro desses últimos dias, desses últimos sábados, falando sobre o livro de Efésios. A gente está nessa série sobre o livro de Efésios e a gente vai continuar hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 4 de Efésios. E Paulo, que é aquele que escreveu essa carta a essa igreja, ele tem uma didática muito, muito interessante, de várias maneiras. Uma das maneiras que ele utilizou nessa palavra foi que ele deixou os 3 primeiros capítulos, o capítulo 1, 2 e 3, para falar, entre aspas, de uma teoria. Ou seja, a teoria
ele colocou tudo no primeiro, no segundo e no terceiro capítulo. E no quarto capítulo, a partir do quarto capítulo de Efésios, ele começa a falar da prática da teoria que a gente acabou de ouvir. Ele começa a falar de como a gente vive a maneira daquilo que a gente acabou de ouvir nos primeiros capítulos. E enquanto eu preparava, enquanto eu li aqui, eu lembrei de uma história em que eu vivi essa história, na verdade, assim que eu cheguei, no período que eu passei na Angola, fazendo um trabalho missionário, assim que eu cheguei na Angola, uma das coisas que assim, eu sempre busco é tentar fazer algumas coisas da cultura. Quando eu vou em algum outro local assim que eu não conheço. A primeira coisa que eu cheguei foi qual que é a comida típica da Angola. Falei, qual que é a comida típica aqui? Aí a missionária que estava lá falou que existe uma comida que se chama fundi, que ela é a mandioca que a gente conhece, né, descascada. Eles cortam em vários pedaços, colocam no sol, assim num plástico preto no sol, deixam lá dias e dias e dias, a mandioca vai secando, 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 fica branca. Eles pegam essa mandioca, moem, viram uma farinha, e eles começam a jogar numa panela com água quente e começam a fazer, não sei explicar o que é, mas eles começam a jogar aquela farinha na água quente e vão misturando. Aí, o que eu pensei? Eu falei, pô, mandioca, não tem como ser ruim, né? Impossível, né? Farinha de mandioca, tranquilo, mandioca gostosa, vai ser bom. E esse é o fundi, é essa mandioca na água quente que vira meio que uma massa. E aí, na teoria, parecia tudo lindo e maravilhoso. Eu falei, pô, vou chegar já no meio das pessoas que moram naquele local, eles comendo ali a comida típica, né? Vou comer junto, vou me enturmar, né? Aquela coisa de querendo ser o missionário, o salvador de todo mundo. E aí eu fui provar. Eu até peguei uma foto na internet. Se eu não conseguir mudar, você mudei para mim, Elaine. Aí, ó, opa, foi mal. Aí. Esse branquinho aqui é esse fundi. E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, é um purê de batata. Né? Na minha cabeça, na teoria, é um purê de batata. E aí eu fui comer, feliz da vida. Peguei um garfão, joguei na boca. E não tinha gosto de nada. Absolutamente nada. E a textura dele era uma textura meio que cola, sabe? Cola com massa de bolo crua. Era um negócio assim que não era muito agradável, mas ele não tinha gosto de nada. Eu falei, pô, tranquilo, né? Posso comer isso tranquilo, não tem gosto de nada. Aí, eles olharam para mim e falaram, não, você está comendo errado. O que você tem que fazer é pegar isso aqui e molhar nisso aqui. Aqui é feijão, até então, tranquilo. Isso aqui era um molho. Mas era um molho de peixe, cheio de tempero e muito... Cara, quando você põe um pinguinho na boca, parece que você tomou um soco na cara, de tão forte que é. E aí, é muito forte, é uma coisa assim, nossa, você arrepia todo quando você come. Aí ele falou, não, você tem que pegar isso aqui. Aí pegou um negoção desse aqui, né, de fundi, molhou, é assim que você tem que comer. Aí eu botei na boca. Aí a coisa não descia. Eu fiquei comendo aquilo, sabe aquele sorriso que você não abre a boca? Comendo, e a coisa não descia. Aí eu consegui engolir, bebi uma água, comi mais um pouquinho, aí teve uma hora que não deu, eu falei, olha, não dá para mim mais, toma aqui. E dei para a pessoa que estava do meu lado, que era um rapaz, ele comeu tudo isso em um segundo, está acostumado com isso. Aliás, eles comem, gente, isso aqui é um pedacinho, eles comem o dobro disso fácil. E o que acontece? Qual que é dessa história? O que tem a ver? É que, na teoria, o que eu bolei na minha cabeça é que era lindo, tudo maravilhoso. Era só eu ir lá comer, poxa, igual um purê de batata. Mas não, a prática é completamente diferente da teoria. Colocar em prática aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe... Vou tirar essa imagem, né? Para quem tiver com fome, talvez. Né? É completamente diferente. É completamente diferente. E Paulo, ele vai falar sobre a prática de nós vivermos aquilo que nós aprendemos nos primeiros capítulos. Nós vimos lá em Efésios 1, todas as bênçãos que nós recebemos em Cristo. Tudo que a gente recebeu. Talvez você lendo ali, como aconteceu comigo quando alguma das primeiras vezes que eu comecei a ler Efésios assim, com um pouco mais de intencionalidade ali, querendo entender quando eu li Efésios 1 e eu vi todas as bênçãos que eu recebi em Cristo, toda a vida nova que eu recebi em Cristo, eu fiquei maravilhado. Eu falei, cara, uau, olha só o que a gente já tem em Cristo, não é dado a você, e você já tem isso no momento em que você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é derramado sobre a sua vida. E aí lá em Efésios 2, a gente começou a saber a nossa nova vida em Cristo, quem nós somos em Cristo, o que acontece quando nós fomos salvos pela graça. Quando a graça de Deus veio sobre nós e mudou completamente a nossa vida, a nossa história, o nosso fim, mudou para sempre, de uma vez por todas. E a gente sabe isso lá em Efésios 2, e aí a gente vai para Efésios 3, onde a gente descobre a abundância que nós temos em Cristo.
a plenitude que nós temos em Cristo. Algo que nos invade e vem sobre a nossa vida, que a gente é cheio, a gente é pleno, e não só simplesmente cheio e pleno, a gente é cheio e cheio e cheio até não acabar mais. Essa vida que nós temos, zero escassez. Em Cristo nós temos tudo muito mais e muito mais. Isso nós vimos lá em Efésios 3. E aí a gente entra em Efésios 4. E agora nós precisamos praticar aquilo que a gente acabou de ouvir. Praticar aquilo que a gente acabou de aprender. Toda essa bagagem que a gente recebeu, tudo aquilo que foi derramado sobre a nossa vida, tudo aquilo que nós temos em Cristo. Nós precisamos agora viver a vida dessa maneira. Andar assim. E tem uma expressão na área em que eu trabalho, que, na verdade, duas expressões. Eu não sei nem se está correto pensando no português, eu imagino que não, mas tudo bem. A gente fala que dentro da minha área a gente tem os fazedores e os aprendedores. Não sei se está certo, mas eles inventaram isso e eu estou repetindo só o que as pessoas falam. Os fazedores e os aprendedores. O que significa isso? A minha área é uma área que você tem que aprender muito conhecimento técnico para fazer. Eu trabalho na área que envolve coisas digitais, internet, tudo isso. Então, tem que ter muito aprendizado técnico para você usar as ferramentas. E tem muita gente que aprende, mas nunca executa, nunca coloca em prática. E a gente tem um nome para essas pessoas, são os aprendedores. E tem os fazedores, que são aqueles que ouvem uma vez uma coisa nova, aprendem uma coisinha nova e já estão botando em prática. Já estão executando, já estão vendo se aquilo que eles de fato conheceram na teoria funciona na prática. E essas mesmas pessoas que falaram que existem, que tem os aprendedores e os fazedores, eles falam, né, são eles que falam que a teoria, ninguém aprende sabendo só a teoria. Para você aprender, você tem que colocar em prática. Se você não colocou em prática, você não aprendeu. Porque a prática é muito diferente da teoria. Como eu falei, na minha cabeça era uma coisa, quando eu comi era uma coisa completamente diferente. Então, se nós só soubermos quem nós somos em Cristo, mas não executarmos isso, não colocarmos em prática, se a gente não for os fazedores, aqueles que fazem, que executam, não adianta nada. E é isso que Paulo está falando aqui nesse capítulo 4. Ele está falando, nós precisamos agora executar, praticar aquilo que nós já aprendemos em Cristo nos 3 primeiros capítulos. E a gente começa lá no versículo... Lá no versículo 1 do capítulo 4. Paulo ele fala assim, como prisioneiro do Senhor, você pode deixar até a sua Bíblia aberta aí se você quiser, porque a gente vai caminhar ao longo de alguns versículos aqui. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então ele inicia esse capítulo falando como prisioneiro do Senhor. Essa palavra prisioneiro, ele já coloca que ele está na prisão, não é por causa de Roma, não é por causa dos soldados, não é por causa de César, não é por causa do inimigo, mas o próprio Senhor me conduziu a eu estar onde eu estou hoje. Então a minha vida é dirigida pelo Senhor. A minha vida é conduzida por Cristo. E eu estou na prisão por causa do Senhor. Ele quis que eu estivesse aqui. E ele fala, rogo-lhes que vivam de maneira digna. Esse rogo-lhes dele é um pedido de socorro, é um clamor, é quase como se ele estivesse gritando, por favor, vivam de maneira digna, façam isso, eu imploro a vocês, se vocês precisam viver de maneira digna, daquilo que vocês ouviram, daquilo que vocês receberam. E ele fala, andar de maneira digna é exatamente praticar o que a gente já sabe, que foi falado para a gente. E essa expressão usada ele de maneira digna é o seguinte, pensa numa balança. Você põe a sua vida de um lado, a sua vida como ela é hoje, como você está, como você vive. E do outro lado, você põe a vida que você deveria viver por saber tudo aquilo que você é em Cristo. Pegaram essa? Tudo aquilo que você é em Cristo, que você sabe, que você aprendeu nos 3 primeiros capítulos, toda a abundância que você tem, todas as bênçãos espirituais que tem, todo o poder que foi te dado através da cruz, por Cristo, toda a vida que você pode fazer e alcançar e transformar a vida das pessoas. Essa é a maneira que você deveria ser vivido. Agora coloca a sua vida como é hoje do outro lado. Como que vai ficar essa balança? Viver de maneira digna é quando essa balança fica igual. Eu estou vivendo exatamente de acordo com aquilo que eu deveria viver, com aquilo que eu sou em Cristo. Então, Paulo está falando, por favor, gente, eu rogo a vocês, eu peço, vocês têm que viver de maneira digna. E agora, o que é viver de maneira digna? O que é viver dessa maneira que eu sei tudo em Cristo, na prática? A resposta que Paulo vai trazer, e é o que a gente vai desenvolver aqui nos próximos versículos, é a palavra unidade.
A prática de tudo aquilo que nós aprendemos, quem nós somos em Cristo, viver de maneira digna de como nós somos em Cristo, tudo aquilo que a gente recebeu, é viver em unidade. É viver juntos. E uma coisa interessante, e uma observação aqui para vocês. Unidade não é uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual. Soldadinhos, né? De uniforme vivendo da mesma maneira. Não, ele está falando sobre viver unidade. Uniformidade, quem faz acontecer é o próprio homem. O homem gera a uniformidade, mas a unidade ela parte do próprio Deus. E viver de maneira digna é viver em unidade. E é possível, vou fazer uma pergunta para vocês, é possível viver em unidade, pensando de maneira diferente e não concordando um com o outro? Sim? Não? Dúvidas? É possível. É muito possível. Quem aqui é corintiano? Levanta a mão. Quem aqui é palmeirense? Todos estamos unidos, certo? Não concordamos. As pessoas não concordam entre elas. Um vão falar que um é melhor que o outro vai falar que o outro é melhor, um vai falar que o outro não tem mundial, e aí a briga é eterna. Mas a gente sabe que nós somos irmãos. Eu vou e como junto com a pessoa que é palmeirense e é corintiana, e eles são irmãos, se falam, se amam, deveriam, mas pensam diferente, concordam com coisas diferentes. Quando eu era mais jovem, adolescente, não que eu esteja tão velho assim, mas quando eu era adolescente, eu adorava, eu acho que era uma palavra muito forte, mas eu gostava muito. Eu estudava, eu chegava em casa, pegava a Bíblia, estudava só para descobrir coisas polêmicas. Aí tinha um grupinho reunido, assim, aí eu só chegava, assim, com a polêmica, jogava e saía. Aí eles ficavam se batendo, brigando, e eu me amarrava em fazer isso. Eu achava o máximo. Cara, olha só como eu sou inteligente, tá vendo? É muito ridículo, né? Mas é ridículo. Mas eu adorava, eu aprendia. Teve uma vez que eu cismei. Eu tenho um pastor, há muito tempo que eu não vejo sobre ele, tal, não leio nada sobre ele, mas na época eu estudei bastante alguns estudos que ele fazia. E ele veio com é engraçado. Ele veio falando que beijo era pecado. Esse era o assunto dele. A pregação dele era em cima disso, ele tinha vários estudos falando que beijo era pecado. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou estudar essa parada, vai que é, né? Estou em pecado aqui, não sei. Fui lá, comecei a estudar. E assim, o cara ele é meio maluco assim, em alguns pontos, mas em alguns outros pontos fazia sentido, mas não era base suficiente para sustentar aquele argumento dele, vocês entenderam? Algumas coisas faziam sentido, né? Aí o que eu fiz? Eu falei, já sei, vou pegar só o que faz sentido, chegar num grupinho de pessoas, lançar isso. Aí eu fui lá. Tinha pessoas assim, né, que eu conhecia, adolescente. Aí eles estavam conversando, aí eu entrei, eu falei, estou estudando uma coisa nova e tal. Vocês sabiam que beijo é pecado? Aí todo mundo me olhou assim, esse cara tá maluco, né? Tá todo mundo, né, no sal aqui. Aí eu falei, quer ver? Aí comecei a pegar a Bíblia, comecei a falar. Aí o que aconteceu? Metade do grupo concordou comigo e metade não. Aí o que aconteceu? Briga. Aí o que eu fiz? Saí. Eles ficaram brigando. Então, é possível ser unidos, amar uns aos outros, mesmo pensando diferente. Quer ver outra coisa que gera muita polêmica? Falar em línguas. Quando eu era adolescente, essa era batata. Cara, queria arrumar confusão, alguém surgiu com esse assunto. Aí eu, né, sempre, né, o cara da paz, né, chegava e falava, então, falar em línguas e tal. E eu nunca tinha um posicionamento. Eu sempre falava os dois lados e deixava eles brigando, né? E recentemente surgiu uma discussão no PGM também. E a gente estava lá, né? Às vezes a gente altera a voz, é feroz assim. E a discussão envolvia predestinação, com arrebatamento, era uma conversa teológica. E estava todo mundo conversando, até alguém fez um stories, aí eu olhei assim e falei, cara, olha só, a gente se ama, né? Tá quase batendo no outro, mas a gente se ama. A gente consegue viver em unidade, mesmo sendo diversos, mesmo pensando em coisas diferentes, mesmo concordando e discordando de outras coisas, nós conseguimos viver em unidade. E é isso que Paulo ele vai falar. É possível viver em unidade, viver de maneira digna daquilo que nós recebemos em Cristo. É possível. Inclusive tem um filósofo, sociólogo francês, não sei se passou, Edgar Morin, ele fala assim, ele já é bem idoso já, ele fala, o grande problema, creio, para compreender a humanidade é compreender a relação entre unidade e diversidade. Quando nós compreendemos que nós conseguimos viver em unidade, apesar da diversidade, nós compreendemos a maneira como nós devemos viver. Eu nem tenho certeza se ele é cristão,
Mas isso está totalmente relacionado com o que a gente está falando aqui hoje. É possível viver de maneira unida, mesmo pensando diferente. Só que isso é muito difícil. É muito difícil. A teoria é linda, mas a prática, e é isso que Paulo ele vai trazer para a gente. Poucas coisas são tão poderosas como união, como pessoas unidas. E o inimigo ele sabe disso. Quando a gente vê lá em Pedro, falando que as portas do inferno não se prevalecerão contra a igreja, ele está falando da união da igreja trabalhando em conjunto. E o inferno não tem como sustentar o poder da união vindo contra ele. Não vai se prevalecer. A união, ela é tão poderosa, ela é tão profunda, ela é tão sobrenatural, que Jesus, lá em João 17:20, já estava orando pela nossa união sem mesmo a gente existir. Ele ora primeiro pelos discípulos, se a gente ler o capítulo, depois ele começa assim: minha oração não é apenas por eles, ou seja, pelos discípulos que eu acabei de orar. Rogo também por aqueles que crerão em mim, está falando da gente, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que o mundo vai ver em nós que nós fomos enviados por Cristo? O que ele acabou de falar no versículo? Através da unidade. É a nossa unidade que vai mostrar para o mundo que a gente levanta a bandeira do amor e a bandeira de Cristo. E é nisso que eles vão ver a diferença em nós e desejar ser iguais a nós. É isso, é através da unidade. Então, a unidade ela é tão poderosa que Jesus já estava orando pela nossa igreja há 2000 anos atrás para que a gente fosse unido, para que a gente estivesse juntos. Quem criou a unidade, como eu comentei, foi o próprio Deus. Foi Ele que ajuntou a gente nesse mesmo corpo. Deus sonhou com a gente. Deus criou a gente. Jesus morreu pela gente. Agora o Espírito Santo de Deus nos chama e nos reúne para viver no mesmo local em unidade. Isso é uma ótima notícia. Sabe por quê? Porque se foi Deus que deu a unidade para nós, Deus criou para que a gente vivesse em unidade, não há nada que a gente possa fazer para destruir a unidade. O que nós podemos fazer é não participar da unidade que Ele tem gerado. A unidade, ela veio do próprio Deus. A igreja, o corpo de Cristo, a família de Cristo, inclusive a gente comentou isso na Escola do Discípulo no curso Nós Somos, que nós estamos tendo, que o maior empreendimento da história, de qual Jesus se envolve integralmente, 100% do tempo, e não mede esforços para que ele aconteça, é a igreja dele. É a unidade da igreja dele, é a unidade do corpo. Então a unidade foi dada pelo próprio Deus, mas nós podemos não fazer parte disso. E não fazer parte disso é não viver de maneira digna daquilo que a gente recebeu. É não colocar a nossa vida na balança e ela pesar para o nosso lado, porque a outra lá está subindo, porque nós estamos olhando para tudo aquilo que nós recebemos e não estamos vivendo dessa maneira como a gente deveria. Nós precisamos viver em unidade. Cabe a nós viver em unidade. E aí ele prossegue no capítulo 4, versículo 2, ele continua: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Paulo está falando assim, olha, vocês precisam viver de maneira digna, é a unidade. E como que a gente se torna unidos? Como que a gente vive como um corpo só? Ele começa a falar, vocês precisam ser completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros, façam esforço para conservar o vínculo da paz. E aí a gente tem o segredo para viver a unidade. E aqui que a coisa começa a ficar um pouquinho difícil. Como que nós vivemos unidos? Fazendo isso. O que é isso? Ele começa falando, sejam completamente humildes. Sejam completamente humildes. O que é ser humilde? O que é ser humilde? Tem uma história de duas pessoas, acho que eu já até contei isso aqui, mas duas pessoas que estavam juntas assim, e uma delas virou para a outra e falou, ora pela minha vida, para eu não ser orgulhoso. Aí a outra pessoa virou para ela e falou assim, ué, mas você tem do que se orgulhar? Quando nós entendemos quem nós somos, de onde Jesus nos tirou, para onde Ele vai nos levar, o que Ele fez com a nossa vida, a transformação que Ele gerou em nós, é impossível que a gente se orgulhe de algo, porque tudo que há em nós de bom
Foi o próprio Cristo que derramou sobre a nossa vida. E isso a gente acabou de ver nos primeiros capítulos. Ser humilde é reconhecer que em 1 segundo a minha vida pode sumir dessa terra. Em 1 segundo. Em uma bobeira que aconteceu, minha vida já era. Fumaça, poeira. Isso é ser humilde. Ser humilde é fazer o que Jesus fez e que é citado lá em Filipenses 2, onde ele se rebaixou ao pior nível possível e morreu a pior cruz possível. É essa atitude que a gente precisa ter. Ser humilde significa isso. Só que significa ser assim, sabe para quem? Para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado, ou essas pessoas que estão aqui, no qual nós devemos ter unidade, e precisamos ser humildes para continuar unidos, eu tenho que olhar para essa pessoa e falar, essa pessoa vem em primeiro lugar acima de qualquer coisa. E eu me rebaixo para que essa pessoa esteja acima de mim. Isso é ser humilde. Isso é ter humildade. Isso faz parte da gente andar em unidade e faz parte da gente andar de maneira digna. E a segunda palavra que ele usa é ser dócil. Essa palavra ela pode ser substituída, em algumas traduções falam sobre ser manso, ser mansidão. E essa mansidão está significando em eu ser tardio em lutar pelos meus direitos. Ser tardio em insistir pelo que é meu direito. E hoje em dia, é muito comum a gente se levantar e falar, eu tenho direito disso, isso é meu, isso pertence a mim, eu tenho esse direito, eu lutei por isso. Quando Paulo ele fala, vocês precisam ser mansos, deixem para lutar pelos seus direitos por último. Quando alguém se levantar e falar com você e for soberbo ou áspero na voz, você pode peitar a pessoa, digamos assim, você é manso. Não quer dizer que você é bobo e deixa a coisa passar, simplesmente você olha para a pessoa e fala, o que eu quero? Ter razão ou perder o coração da pessoa? Eu prefiro ganhar o coração da pessoa, mesmo sabendo que eu tenho razão, mas perder a discussão. É isso que eu quero. Eu quero ser demorado em insistir por aquilo que eu tenho direito, por aquilo que eu tenho razão, porque eu quero continuar com o coração da pessoa junto comigo, para manter a unidade. E ele continua, e sejam pacientes. Talvez essa para mim, com certeza, é a minha maior dificuldade. Por que ser paciente aqui? Não é ser paciente de espera, no qual você senta e espera algo acontecer ou espera uma consulta médica. Ele está falando exclusivamente ser pacientes com pessoas. E a palavra que ele utiliza aqui é a mesma palavra utilizada em Gálatas, quando vai falar dos frutos do Espírito e fala sobre longanimidade, ser longo, demorado em se irritar. E longanimidade não é só você ser paciente, demorado em se irritar. É quando você chega a seu limite da paciência, você estica um pouco mais. Você chegou ao limite de que você, meu Deus, eu não aguento mais essa pessoa. Você respira e aguenta mais um pouco. Quando você chegou lá no nível máximo de, cara, eu não quero nem ver a cara dessa pessoa. Você respira e aguenta mais. Isso é ser paciente, isso é ser longânime. E está relacionado diretamente com pessoas, com relacionamentos. É onde eu não aguento mais, mas eu paro e eu estico um pouco mais. Eu vou até o limite, mas eu vou ainda mais longe. Eu sou paciente com as pessoas. E aí ele fala mais uma coisa, suportando uns aos outros. E essa palavra tem a ver com dar suporte, ser ombro da pessoa. Quando a pessoa está mal, eu estou lá para apoiar ela. Quando ela está precisando de ajuda, eu estou lá como suporte, como uma base para encorajar e impulsionar essa pessoa. É isso que é ser suporte, é isso que é suportar outras pessoas, é ser uma base, uma coluna onde a pessoa pode se apoiar em mim e ela não vai cair. Então ele dá essas dicas para a gente, para que a gente consiga manter a unidade, preservar a unidade. E ele prossegue nos versículos e ele fala assim, esforço para conservar a unidade no Espírito. E essa palavra esforço, gente, ele está dando uma ideia de que a coisa não vai ser fácil. Você vai ter que, suar. É esforço mesmo, é de você fazer força, é de você saber que é difícil, precisa realizar com muita dificuldade, mas você precisa se esforçar, você precisa até o fim, você precisa manter esse vínculo da paz. E o vínculo da paz, imagina 2 folhas que foram grampeadas, né? Essas folhas que foram grampeadas, o que mantém elas segurando ali é esse vínculo da paz. E as folhas, cada um de nós. Então, eu tenho que trabalhar arduamente para que a paz continue a nos ligar. Eu não foco
em trazer discussões, como eu fazia, que vão inflamar o coração dos meus irmãos, ou que vão fazer com que meus irmãos se machuquem. Eu me esforço, eu suo, eu trabalho, eu faço tudo possível para que esse vínculo da paz se mantenha entre os meus irmãos. Esse é o meu objetivo. É isso. Eu me mantenho dócil, eu me mantenho paciente, eu me mantenho humilde, eu suporto as pessoas e eu trabalho arduamente, eu suo para que a gente se mantenha em paz, para que a gente fique juntos, para que a gente caminhe juntos. Então, andar de forma digna é andar em unidade. Andar em unidade é colocar na prática todas essas coisas que Paulo está falando aqui. Todos esses pontos que Paulo está falando aqui. E lembra que eu contei da história? Na minha cabeça era muito fácil, que eu ia comer. Na hora de comer foi difícil. Isso aqui, teoria, é muito fácil. Agora, praticar isso no dia a dia é o mais difícil. Executar isso, fazer com que isso aconteça na realidade e ver isso gerando frutos na vida das pessoas, é muito difícil. Mas é completamente possível. E Paulo ele vai trazer isso para a gente. Paulo ele fala, olha, não adianta vocês receberem centenas e milhares de bênçãos espirituais que foi falado no capítulo 1. Saber quem vocês são em Cristo, nova criatura lá no capítulo 2, e que a graça inundou o coração de vocês, que vocês são abundantes em Cristo, vocês são plenos, vocês são muito mais cheios do que vocês poderiam ser, se vocês não andam em unidade. Porque viver na prática daquilo que a gente recebeu é andar de maneira digna, andar aos olhos daquilo que a gente está vendo aqui. E isso é muito importante. E aí tem uma frase muito famosa de Santo Agostinho que fala que nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade. Ou seja, naquilo que não faz diferença, naquilo que você acredita e eu não concordo, liberdade. Você pode pensar dessa maneira, não tem problema, eu posso pensar da minha maneira e está tudo bem. Mas naquilo que é essencial, a gente deve andar de maneira única. A gente deve andar junto. A gente tem que caminhar com o mesmo pensamento. Mas ok, o que é então essencial? O que é que faz com que eu entenda que vale a pena eu esticar minha paciência para aquela pessoa? O que é que faz com que eu entenda que eu preciso ser dócil com aquela pessoa, que eu preciso amar aquela pessoa, que eu preciso colocá-la acima de mim? O que é essencial? O que é que a gente pensa parecido? Paulo também vai falar sobre isso. Ele continua no versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e por todos. Então Paulo ele traz, logo na continuidade aí dos versículos, o que é aquilo que faz com que eu olhe para o meu irmão e falo, eu vou manter a paciência com você, eu vou ser dócil com você, eu vou me esforçar para manter o vínculo, porque existe uma coisa que nos une. Existe uma coisa que vai além do que qualquer pensamento que a gente diverge. Existe uma coisa que está acima. E é muito interessante que Paulo ele divide esse pedaço do capítulo, do versículo 4 ao versículo 6, meio que em 3 partes. Primeiro ele fala do Espírito Santo, depois ele fala de Cristo, depois ele fala de Deus. Então Paulo, ele fala que o próprio objetivo da unidade é a própria unidade em si, que é a Trindade. Isso é incrível. Ele fala, não há nada mais unido que eu possa representar melhor o que é a unidade do que a própria Trindade, que é Espírito Santo, Cristo e é Deus. E isso é que nos une. Isso que faz com que a gente seja um. Isso que faz com que eu seja um suporte para o meu irmão. Isso é que nos liga. Esse é o fio condutor profundo e sobrenatural que faz com que eu não conheça e não saiba o nome da maioria das pessoas aqui, mas eu posso dizer que você é meu irmão. Eu posso dizer que a gente pertence à mesma família, porque existe uma coisa que nos une, que é esse pensamento aqui, que é a Trindade. Porque nós devemos ser humildes, pacientes e dóceis, por causa desse pensamento. E Paulo ele fala, um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Um só corpo, ele está falando da igreja de Cristo. A igreja que é formada por aqueles que se arrependeram pelos seus pecados, que creram no Senhor Jesus, que foram selados pelo Espírito Santo e têm o seu nome no livro da vida. Então, se eu chego para alguma outra igreja aqui em Campo Grande, que não seja a Primeira Batista, a igreja denominação, para qualquer outra igreja, e eu viro para essas igrejas e falo assim, vocês acreditam num só Espírito? Vocês acreditam num só Senhor, numa só esperança, numa só fé, num só batismo, num só Deus? Eles vão falar, sim. Então nós somos irmãos, apesar das diferenças que nos separam, que são diferenças secundárias. Apesar de talvez você acreditar numa coisa e eu acreditar em outra, isso é secundário, porque existe algo muito maior que nos une.
Se eu perguntar para as igrejas aqui de Campo Grande, todas elas vão levantar a mão. Nós acreditamos nisso, então nós somos família. É isso que nos une, nós somos corpo. E ele vai falar um só Espírito. O Espírito Santo que habita em cada um de nós. Não tem outra coisa a não ser isso. E a esperança que ele fala, na qual a gente foi chamado, é a esperança da volta gloriosa de Jesus. A esperança de que nós vamos reinar com Cristo, onde os mortos serão ressuscitados, os vivos serão transformados e nós vamos encontrar o Senhor Jesus. Essa é a nossa maior esperança. É isso que nos une. Apesar da igreja, da família de Cristo, da noiva de Cristo, que está espalhada por toda essa terra, que nos une, no qual nós nos arrependemos, dizemos que Cristo é o nosso Senhor, nos unimos, esse Espírito nos une. E a esperança que vem através desse Espírito em nós, que é saber que um dia Jesus vai voltar e nós vamos reinar com Ele. Isso é o que nos une. É muito maior do que qualquer discussão que a gente possa ter aqui. É muito maior do que qualquer coisa secundária, onde eu quero manter os meus direitos e ganhar a discussão, mas perder o coração da pessoa. Isso é muito maior. É isso que é feito a unidade. É disso que é feita a unidade. Esse Espírito Santo que nos chama, ele nos dá a mesma esperança, nos coloca em um corpo, que é a família de Deus, que é a igreja. Ele é o agente que vai até o nosso coração e nos chama a pertencer do corpo de Cristo e nos dá a esperança do novo céu e da nova terra. É esse Espírito. E ele continua falando, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, aquele que morreu, vive por nós e voltará por nós. Uma só fé, uma só verdade, que é confiar plenamente em Jesus Cristo naquilo que Ele fez na cruz. E um só batismo, que é feito em nome de Jesus, que é selado pelo Espírito Santo. Se nós formos para outras igrejas, eles vão falar que o batismo, o batismo o simbólico nas águas, ele é por aspersão, que você derrama a água na pessoa. Em outras igrejas, você vai chegar e vai falar que é por infusão. Infusão é quando você pega e pinga assim, a água na pessoa. Outras igrejas vão falar que é por imersão. Não, a pessoa precisa mergulhar nas águas. Mas uma coisa, isso é diversidade. A Bíblia não traz com clareza qual que é o batismo certo e errado. Com certeza alguém está certo, com certeza alguém está errado, ou está todo mundo certo, ou está todo mundo errado também. Mas o que a Bíblia traz para a gente é que a pessoa precisa ser batizada. Como isso é feito, ela não nos fala, mas o que nos une é que há um só batismo, que é aquele que vai para as águas e crê no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados. É isso. É isso que nos une. Então, se eu chego para a pessoa para conversar sobre batismo, ou qualquer outra coisa, a gente vai ter nossas diferenças. Mas eu vou virar para a pessoa e falar, cara, o bom é que a gente entende que a pessoa precisa ser batizada. Então, quando alguém chegar para a gente, se arrepender dos seus pecados e precisar de um batismo, nós vamos estar lá para batizar ele. Nós vamos abraçá-lo. Ele vai entrar na nossa família. Porque é isso que nos une. É isso que a gente está junto. E aí, ele vai finalizar essa parte do versículo em que ele fala, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, ele fala que há um só Deus, Pai de todos, que Ele é soberano, que Ele está acima de nós, que Ele age na nossa vida. Ele age por meio de nós, ou seja, não importa quem você seja, Ele pode agir através da sua vida para abençoar a vida dos outros. Isso é andar em unidade. Quando eu olho para a pessoa e vendo a pessoa sendo usada por Deus em algum momento, e eu não levanto o meu orgulho de falar, mas quem que essa pessoa acha que é? Não, aqui fala, nós andamos em unidade, então a pessoa pode ser usada por Deus, assim como eu posso ser usado por Deus, todos nós podemos ser usados por Deus, porque Ele está sobre todos, no meio de todos e em todos. Então todos podem ser usados por Deus. Isso é viver em unidade, é eu saber que independente do que a pessoa é ou fez, ela pode ser usada por Deus, para abençoar o reino, para abençoar a família dela. É assim que a gente tem que ser. É assim que nós devemos ser. O que nos une, o que nos traz essa união, que traz a maneira digna de como nós devemos viver, é entender que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Isso está acima de qualquer discussão. Então, isso acaba e cai por terra toda aquela discussão que a gente tem, onde a gente sai como se tivesse ganho do jogo, quando na verdade o que eu tenho que olhar para o meu irmão e olhar, há um só Deus acima de mim. É isso que nos une. Não importa a diferença que nós temos, não importa a diversidade que há no meio do corpo, existe uma unidade que vem do próprio Senhor e essa unidade está debaixo de tudo isso que nós pensamos, que há um só Deus, um só Espírito. E aí, é muito difícil a gente pegar tudo isso e executar, porque o que acontece quando a gente vive em unidade? Juntos,
o que acontece? Quando tem pessoas junto, o que acontece? Tudo que você pode imaginar de ruim. Por quê? Porque nós somos ruins. Nós somos pecadores. Então, quando eu começo a lidar com pessoas e eu não consigo viver dessa maneira, eu sou orgulhoso. Eu me iro facilmente. Eu não consigo entender que a pessoa tem o tempo dela, talvez, para algumas coisas. E aí, o que eu faço? Eu vou ir, machuco essa pessoa, ou essa pessoa me machuca, porque a gente não está vivendo de maneira digna. E é isso que acontece. A gente se machuca. E aí, Paulo, ele começa a tratar nos próximos versículos, que não daria tempo aqui de falar, de outras maneiras que nós devemos viver de maneira digna, em unidade, para com os outros. Só que ele finaliza esse capítulo de uma maneira genial. Por quê? Porque Paulo sabe como nós somos, porque ele era humano, ele errou, fez tantas coisas, machucou pessoas, e nós machucamos pessoas, aí a gente fala, cara, então como que a gente consegue viver se a gente não consegue ser 100% naquilo que a gente deveria viver de maneira digna? E ele fecha o capítulo, lá no versículo 32, falando o seguinte: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, quando nós andarmos de maneira digna e desejarmos viver unidos, nós vamos caminhar juntos e vamos tentar viver a maneira digna de como tem que ser vivido, na prática. Só que, muitas vezes, isso não vai acontecer. E a gente vai se ferir. E aí, quando isso acontece, o que Paulo vai falar? Perdoe uns aos outros. Sejam bondosos e compassivos. Sejam bons uns com os outros. Tenham bondade no seu coração. E não só sejam bons, mas sejam compassivos. Ou seja, essa compassiva vem de compaixão, que é onde você sente a mesma dor que a pessoa, você tem empatia com a pessoa, você vive o que ela está vivendo, você compartilha da dor que ela está vivendo. Então, eu não só sou bom com essa pessoa, mas eu compartilho da dor que ela vive e eu perdoo ela. E eu perdoo quem ela é. E eu perdoo o que ela fez com a minha vida. E eu perdoo o dia que ela me machucou. Porque mesmo que ela não consiga viver da maneira digna como ela deve viver, eu preciso perdoar ela mesmo assim. Porque ela nunca vai conseguir. 100% não. Assim como você não. Mas é por isso que Paulo fecha esse capítulo. E ele não só fala para a gente perdoar. Ele fala para a gente perdoar assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Imagina se... vou pegar o exemplo... Felipe Breder está aqui na frente. É um exemplo, tá, gente? Imagina se Deus chega para o Felipe Breder e fala: cara, eu vou dar um tempo de você, porque você é muito pecador, cara. Toda vez você vai lá e peca, toda vez você vai lá e não vive de maneira digna como tem que ser vivido, toda vez você vai lá e vive contrário daquilo que tem que ser vivido. Se eu for colocar a sua vida na balança, cara, ela está lá embaixo. Você está longe do que tem que ser vivido na prática daquilo que a gente recebeu. Imagina se Deus fizesse isso com a gente, desse um tempo da gente. Quando a gente faz isso com o nosso irmão, é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo. Só que Paulo ele vai falar: perdoe como Cristo perdoou, como Deus perdoou vocês em Cristo. Então, se você sabe exatamente quem você é e de tudo que Deus te perdoou, você tem que olhar para o seu irmão e ver a maneira que Deus te perdoou e perdoar ele da mesma maneira. Se você viu quem você era lá, principalmente em Efésios 2, quando o Felipe Breder mesmo pregou aqui sobre graça e pecado, você viu o que a gente merecia ou para onde a gente ia e como a graça de Deus nos resgatou disso e foi através do perdão de Deus. Eu deveria olhar para o meu irmão e falar: cara, eu tenho que perdoar com o mesmo perdão. Se ele me machucar e não viver de maneira digna, eu tenho que perdoar ele. E assim como ele tem que me perdoar. Assim como ele tem que fazer isso comigo. Eu queria chamar a banda aqui. E ele, ainda finalizando, ele vai falar sobre a gente se livrar daquilo que não nos fortalece. A gente se livrar daquilo que não é bom para a gente. A gente precisa tomar todo aquele conhecimento que a gente adquiriu em Efésios 1, 2 e 3, e viver de maneira digna, em unidade, de acordo com aqueles princípios que a gente acabou de ver, mas principalmente entendendo que mesmo que a pessoa não alcance aqueles princípios, eu vou olhar para ela e perdoar assim como Cristo me perdoou. Enquanto eu estava lendo sobre isso, eu lembrei de uma situação, quando eu era adolescente, eu participava de uma não era conferência, de um evento missionário que tinha toda vez em janeiro, todo ano tinha em janeiro, eu participei de umas 4 ou 5 vezes desse evento, e era muito parecido com o King's Kids. Quem já foi em King's Kids vai entender o que eu estou falando. O que a gente fazia? A gente ficava uma semana em um local, em um sítio, uma chácara,
treinando, né, participando de algumas coisas, treinando louvor, algumas pessoas escolhiam dança, outras teatro, e a gente ficava treinando ali algumas músicas, ensaiando, como se fosse um ministério de louvor, no caso eu era do louvor. E aí na outra semana, a gente ia até igrejas daquela região para ministrar aquilo que a gente tinha aprendido, para colocar em prática aquilo que a gente tinha vivido ali durante aquela uma semana. Então a gente fazia eventos nas praças, evento em outros locais, para atrair a atenção das pessoas e evangelizar as pessoas. Então a gente fazia uma semana de treinamento e uma semana dessa parte prática em algumas igrejas, em algumas localidades ali. E antes da gente sair para essa parte prática, todos os dias pela manhã, quando a gente retornava à noite para o sítio, dormia, aí todo dia de manhã a gente ia para uma nova igreja, a gente tinha um momento que a gente chamava de coração limpo. Inicialmente, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, nossa, que bobinho, né? Coração limpo, parece coisa de criança. Mas o que era esse coração limpo? A gente fazia uma roda e todo mundo estava participando ali daquele evento, e aí alguém falava, né? Normalmente um pastor ou um discipulador chegava e falava, olha, eu queria agora que a gente orasse, e se você tiver alguma coisa que você precisa ou pedir perdão para a pessoa porque você sabe que a machucou, ou se alguém te machucou, que você também fosse para essa pessoa pedindo perdão. Não importa, se você machucou ou se alguém te machucou, você vai até a pessoa pedir perdão. E aí a gente ficava em roda, e aí a gente fechava os olhos e aí as pessoas iam, né? Por que acontece quando a gente vivia unido ali, fazendo as coisas juntos, trabalhando no mesmo ministério? Muita coisa. A gente se machucava, a gente falava coisa que não devia. E aí na manhã, antes da gente sair para ministrar em um local, a gente se reunia e a gente ia até a pessoa que talvez eu tivesse ferido ou que me feriu e eu falava, eu quero te perdoar. Porque o que Cristo fez na minha vida foi exatamente isso. E quem sou eu para fazer diferente disso? Eu quero te perdoar. E ali, laços eram restaurados, pessoas eram perdoadas e a gente ia para fazer o evangelismo completamente diferente. Talvez com coração machucado. E enquanto eu estava preparando aqui, Deus me lembrou disso. Tem muitos anos isso. Deus me lembrou disso. E eu quero desafiar a gente fazer um momento de coração limpo aqui no culto. Então, para não constranger ninguém, você não precisa fazer isso agora, mas você vai fechar seus olhos. E eu vou pedir que se existe alguém aqui no culto, que você sabe que está aqui, que de alguma forma te machucou, você sabe que você machucou essa pessoa, eu quero muito te desafiar. Por mais difícil, eu quero te pedir assim como Paulo, se esforce, sue para sair do seu lugar e ir até essa pessoa e resolver isso com ela. Você não precisa falar nada, só vá até essa pessoa, abraça essa pessoa, talvez ore com ela. Se essa pessoa não está aqui e essa pessoa te veio na mente, ou que você machucou, ou que ela te machucou, você vai orar no seu lugar aí. E você vai orar pedindo para que você tenha um coração de perdão para com essa pessoa. Porque é impossível a gente viver de maneira digna se isso não alcançar o nosso coração. Você pode saber a teoria, saber tudo que você tem em Cristo, mas se não houver perdão no teu coração, você nunca vai conseguir participar da unidade de Cristo. E não participar da unidade de Cristo é deixar de viver de maneira digna nessa terra, como a gente tem que viver. Eu queria que você fechasse os olhos. E se você está dentre essas pessoas, ninguém vai estar te vendo, sem constrangimento. Você pode se levantar e caminhar até essa pessoa e pedir perdão para essa pessoa por algo que aconteceu, por algo que te feriu. Pode ser alguém da sua célula, pode ser o seu cônjuge, pode ser alguém que você não sei, esbarrou na igreja, alguém que você não vê há um tempo. Eu quero te encorajar e te desafiar, se esforçar, sair do seu lugar para fazer isso. Com muita humildade e com muita coragem também.
somos dois ou três ou mais, encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos finalizar orando juntos, simbolizando essa união que nós temos em Cristo, de um só pensamento, de um só Espírito, de uma só fé. Então, uma coisa que eu aprendi, talvez tenha aprendido um pouco tarde demais. Se eu tivesse aprendido mais cedo, eu não teria gerado aquelas discussões que eu contei para vocês. É que o meu maior desejo é ganhar o coração da pessoa. E se eu precisar estar errado todas as vezes para ganhar o coração dessa pessoa, eu vou fazer isso. Se eu precisar abrir mão de tudo que eu tenho para ganhar o coração dessa pessoa, eu vou fazer isso. Se essa pessoa tem esse laço comigo de união, e nessas coisas secundárias eu tiver a oportunidade de estar certo, eu abro mão, para que a gente permaneça unido. Sabe por quê? Eu quero andar de maneira digna, apesar de ser muito difícil, me esforçar dia após dia para isso. Eu quero andar de maneira digna do Evangelho, de maneira digna da cruz de Cristo, do sangue de Cristo na minha vida. E só é possível através da união. Deus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, Pai, pela tua palavra maravilhosa, Deus. Que em tão poucos textos ali, em tão poucas coisas, o Senhor passa para a gente uma riqueza de princípios, uma riqueza de detalhes de como nós devemos viver. Pai, não há dúvidas. Se nós queremos saber como ter propósito nessa terra, como viver de maneira digna, nós precisamos olhar para a tua palavra, Deus. Nós precisamos olhar para os princípios que a tua palavra nos traz. E nós já sabemos tudo que nós temos no teu Filho, que a cruz trouxe para nós, que o sangue do teu Filho trouxe para a nossa vida, que a ressurreição dele trouxe para a nossa vida. O que nós desejamos é que agora a gente se esforce arduamente, sue com força mesmo, com vigor, para que a gente cumpra esse propósito em nós. Ande de maneira digna, viva em unidade. Viva em unidade, caminhe em unidade, uma igreja unida, com o corpo unido, com a noiva de Cristo unida, com as juntas todas no seu lugar, com cada um cumprindo o teu propósito, o teu ministério, para que a gente alcance a maturidade de Cristo. Esse é o nosso desejo, andar de maneira digna, andar unidos. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada e que a gente tenha esse coração de perdão. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar uma semana de graça e que tudo isso que a gente ouviu aqui hoje possa ser relembrado no seu coração através do Espírito Santo, para que durante a semana você venha estar colocando em prática a maneira que você deve viver, de maneira digna, em unidade, seja no seu PGM ou seja com seus irmãos. Amém? Amém. Aleluia. Vamos declarar isso, quer viver? Acordar e saber a razão, faz meus sonhos reais, viver minha vida contigo. Estou decidido. E despertou e abriu meus olhos. Tua graça e amor, minha liberdade em ti. Esse é o momento. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem cor. Tudo novo, encontrei a salvação. Isso quer viver. Isso quer viver. Você guia o meu caminho, está comigo em tudo. Posso viver sem ti e achei a vida pra mim. Vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem cor. Tudo novo, encontrei a salvação. Isso quer viver. Isso quer viver. Me leva além do que eu já pude ir. Perfeito amor me faz subir. Abriu as portas e me libertou. Tu és tudo, é o meu
Vejo a luz que ilumina a escuridão. Tudo novo, encontrei a salvação. Declarei, vejo a luz que ilumina a escuridão. Sem Jesus, minha vida não tem cor. Tudo novo, encontrei a salvação. Isso que é viver. Isso que é viver. Me leva além do que eu já pude ir. Perfeito amor me faz subir. Abriu as portas e me libertou. Tu és tudo, é o meu Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Deus os abençoe, queridos. Até sábado que vem, em nome de Jesus.